Donos da bola no ar, a partir de hoje, dia de futebol e alto nível, Copa do Brasil, logo mais. Estamos de olho na Copa do Brasil, estou aqui com o meu time, já de antemão, começa a dar um recado para você, donos da bola então, para falar dessa quarta-feira de bola que rola com o Atlético lá em Caxias e o Cruzeiro aqui recebendo o Corinthians. Abraçando os colegas de fora que estão assistindo, os donos da bola, hein? Olha aqui, você financiou um veículo, aí olha para o carnê da impressão de estar pagando 2 carros. Você comprou só um e está pagando 2? Não pode, não pode. O banco está ameaçando tomar os seus bens aí e tal, você está recebendo ligações, está preocupado, e aí nada funciona. Quando começam as cobranças começam, nada mais funciona na vida. Aí você quer parar de pagar juros abusivos, está pagando, não sabe, pode ter até 80% de desconto para quitar o seu financiamento, mas calma. Para tudo isso, você tem que pegar o telefone agora, não espere, ninguém vai ligar para você e vai te oferecer o serviço. Você tem que ligar. 2567-7608, 2567-7608, 99695-3077. Você vai ligar agora, explicar toda a história do seu financiamento. Vamos fazer um recálculo. Você vai se dar bem, mas tem que ligar. Não perca a oportunidade. Ou chama no WhatsApp, se não quiser resenhar, chama no WhatsApp aí, 99695-3077. Você não pode comprar um carro e pagar 2. Entrou no cheque especial, estourou o limite, está devendo cartão de crédito, liga agora. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, lá e cá, 2 minutinhos só. Não saia daí, senão seu time perde logo mais. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Outubro ou nada. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR. Da Reforma à Construção. Primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe é tratar bem de mulher. E a mulher está sofrendo muito, sendo assaltada, maltratada e sacolejando em ônibus vagabundo. Nós vamos cuidar disso, tá? Chega de político, é hora de Calil. Para saber mais, acesse alexandrecalil.com. Prepare-se para comprar seu lote em Igarapé. Vem aí, Dia D Gran Viver. Condições exclusivas, tabela com juros reduzidos, seu carro como parte de entrada e 120 meses para pagar. Lotes a partir de 1.000 metros quadrados em residencial fechado, infraestrutura e clube concluídos. Pronto para construir. Cadastre-se para o evento, dia 22/10. Acesse diadgranviver.com.br. Se a gente é grávida, a gente tem que ir cedo, de madrugar no posto de saúde. E quando você consegue, eles ainda falam com você. Você não tem médico. Isso vai mudar, viu, Angélica? Contratando médicos especializados para consultas especializadas na rede privada. Vamos contratar clínicas também para exames especializados. E nós vamos fazer um atendimento individualizado. Chama-se Rede Cuidar. Muito boa. Com isso vai mudar, sim. João Leite, prefeito 45. Instituto CP2 Data Tempo confirma. A hora da verdade chegou. Calil está na frente com 33,9 pontos, o que representa 51% dos votos válidos na disputa pela prefeitura, superando o outro candidato. Os dados são da pesquisa mais recente, divulgada no domingo pelo único instituto que acertou o resultado no primeiro turno. Agora é a vez do povo. Chega de político, é hora de Calil. No sorteio da APA e do Minas Capiuai, Sul de Minas, você tem 2 chances de ganhar. Um Duster mais 30 mil reais. 30 mil reais nos 3 primeiros prêmios. No Giro da Sorte, 20 prêmios de 1.000 reais cada. Um Duster mais 30 mil reais. Minas Capiuai, Sul de Minas. Dupla chance de ganhar. É só para o Sul de Minas. Ao adquirir certificado de contribuição, você está colaborando com a Apoio Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Ainda concorre a valiosos prêmios. Você não pode ver o câncer de mama, mas existe uma maneira de enxergar se há algum problema: a mamografia. Este exame permite detectar a doença ainda no começo. E quanto antes ela for descoberta, maiores as chances de cura. Não feche os olhos para o câncer de mama. Previna-se. O que os olhos não veem, o seu peito pode sentir. Apoio Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Muito bem, estamos de volta. Chegou o dia. Cruzeiro decide a sua vida na Copa do Brasil.
encara o Corinthians, jogadores garantidos que apesar da fase no Brasileirão, que não tá boa, o foco é total no jogo de hoje. Nem pode ser diferente, veja aí. Foco total na Copa do Brasil, pelo menos até quinta-feira. Nós precisamos, né, avançar dessa próxima fase, né? Estamos a poucos jogos, né, de chegar numa final, então é descansar, é preparar hoje para que amanhã possa dar tudo certo. Tá certo que o time não marca há 2 jogos, mas também está a 4 sem sofrer gols. A nossa marcação ela inicia na frente, ela inicia pelos atacantes. Esse equilíbrio também entre o ataque, meio e defesa, com os jogadores preenchendo bem os espaços ali, isso acaba ajudando bastante também. Mas agora não basta apenas não sofrer gols. O Cruzeiro é obrigado a marcar pelo menos um se quiser avançar na Copa do Brasil. Coincidência ou não, o último time a balançar as redes da Raposa foi justamente o Corinthians. Temos 90 minutos, né, para fazer um gol, né, conseguir a classificação. Não adianta a gente sair de qualquer jeito no começo do jogo e se sofrer um gol acaba atrapalhando as nossas pretensões. Então lá na frente a oportunidade que tiver, colocar a bola para dentro da rede e continuar sem sofrer gols. Logo mais à noite, Cruzeiro ou Corinthians ficarão pelo caminho. Um fez a parte dele vencendo em casa. O outro saiu satisfeito com o gol de Robinho em Itaquera. Está tudo em aberto. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, um jogo complicado. Mesmo que aconteça o que acontecer no jogo, se caso vier tomar gol ou não, a gente tem que estar disposto sempre a buscar o nosso resultado, o resultado que isso faz, que é o que a gente classifique. A gente sabia que precisava de um gol em São Paulo para trazer o jogo aberto aqui para o Mineirão, né? Um time experiente sabe do que precisa e esperamos estar ligado, estar focado para conseguir o nosso objetivo. Bom, é importante que naturalmente que o ataque faça que a defesa não leve. Eduardo Panzi, já que o sistema defensivo do Cruzeiro é bem armado pelo Mano, é uma esperança a mais de que o Cruzeiro fica com a vaga, porque aí hoje o Ávila vai deitar. Tem que imagino fazer. Eu. Tem que fazer. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Everton? Um abraço, telespectador. Everton, é jogo grande, né? Cruzeiro e Corinthians é um baita clássico. O resultado está completamente em aberto. Esse golzinho do Cruzeiro lá no final do jogo deixou tudo muito aberto. E o Cruzeiro é um time que hoje é melhor que o Corinthians. O Cruzeiro tem peças melhores que as do Corinthians, na minha opinião, e joga melhor que o Corinthians. E por isso, para mim, é favorito. E está jogando em casa. Eu acho que o Corinthians é um time... Eu não sei como é que vai ser esse Corinthians do Oswaldo Oliveira. Porque para o último jogo não dá para tirar muita conclusão, porque foi contra o América. Ele manteve um Corinthians ofensivo. Eu acho o time do Corinthians ofensivo. Porque você pega Rodriguinho contra o América. Rodriguinho, Giovanni Augusto, Guilherme, Marlone e Romero, que fez o primeiro gol. São 5 jogadores muito ofensivos. E parece que contra o América o Williams jogou de volante. O Camacho estava indisponível. Pois é. Então é um time que do meio para frente, não digo que marca pouco, mas é um time com características mais ofensivas. E hoje o Corinthians vem com uma vantagem. Será que o Oswaldo Oliveira vai manter essa formação? Porque o Mano eu tenho certeza que não deve mexer na estrutura do Cruzeiro. Henrique, que está disponível, que teve o probleminha, saiu do jogo, mas já treinou. Romero... Rafinha lá na frente, sobe, Zábila e continua mantendo o Arrascaeta, apesar de eu não concordar com o Arrascaeta no banco, mas o Mano tem as convicções e tem dado certo. Exceção do último jogo, o Cruzeiro não marcou gols, mas com a opção pelo Rafinha, o Cruzeiro pelo menos pontuou muito nas últimas rodadas. Então eu acho que o Cruzeiro não muda e fico com a dúvida se o Oswaldo de Oliveira vem com esse Corinthians, que na minha opinião é muito ofensivo, num jogo que ele tem a vantagem de, por exemplo, jogar por um empate. Talvez ele coloque aí 2 jogadores de mais pegada no meio de campo, abra mão de um desses que eu citei, e para tentar segurar o Cruzeiro no primeiro tempo, sei lá. E aí, caso o tentar fazer um golzinho. E caso o primeiro tempo termine 0-0, que não seja favorável ao Cruzeiro, aí o Mano vai fazer aquilo que a gente sempre comenta aqui. Puxa o Robinho para jogar de segundo volante, coloca mais gente ofensiva lá na frente e parta para cima do Corinthians. Mas totalmente aberto. Aquele golzinho que o Cruzeiro fez, o 2-1, é um resultado que é o que a gente comentou depois da rodada. Foi impressionante. Os times que venceram por 2-1 saíram com uma sensação de que não foi legal. Os que perderam por 2-1, todos animados, fizemos um golzinho, 1-0 dá.
E pelo tamanho do jogo, agora o torcedor precisa marcar presença hoje no Mineirão, né? Independentemente do valor do ingresso. Apoio da torcida, aí todo. Não, porque é decisão, Everton, é decisão de Copa do Brasil. O torcedor precisa estar lá. Vai marcar. Eu entendo e concordo com o torcedor do Cruzeiro que reclama o valor do ingresso no Campeonato Brasileiro, sendo que todos os adversários diretos do Cruzeiro estão fazendo promoção. Esse jogo não. Esse jogo, o valor é valor de decisão. E que o Cruzeiro pode chegar a uma semifinal contra um Corinthians. O jogo é enorme. Ô, Dimara, o fato... Eu vou praticamente repetir a mesma pergunta que fiz para o Eduardo. Te deixa mais otimista o fato de o Mano ter equilibrado o sistema defensivo do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem capacidade, tem qualidade ofensiva. Sim. E eu não sei, acho que eu tô otimista com os dois nessa noite, com o Atlético e com o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético, mas esse sistema defensivo mais consistente te dá mais otimismo? Dá sim. Boa tarde para todo mundo. É claro que o que o Cruzeiro precisa fazer hoje, que são os gols, é o que tem faltado nas últimas partidas, né? É esse acerto que a gente espera que o Mano tenha feito. E ele trabalhou muito nesse sentido, não só dentro de campo, mas também conversando com os jogadores. A gente sente que o Mano faz isso. No caso que o Panzi falou da questão do Oswaldo, eu acho que ele não vai mexer pela própria entrevista que ele deu após o jogo do América, que ele até falou assim, olha, eu mexi pouco, mas porque eu ainda não estou entendendo o sistema. Então, eu acho que é a mesma equipe. Se for essa equipe, eu concordo com o Panzi, vai facilitar em termos do Cruzeiro, facilitar, obviamente, entre aspas, porque se o Mano tem um time e ele faz esse nível de exigência, e até por isso que o Arrascaeta não está jogando, essa é a verdade, que é a questão da marcação, né, dos caras que vêm marcar, o Corinthians tem um pouco mais de dificuldade nesse tipo de marcação com esses jogadores por ali. Talvez facilite essa movimentação que o Cruzeiro pode fazer na frente. E a opção do Arrascaeta. Eu espero que o Mano tenha essa... A gente não entende muito bem essa situação do Arrascaeta, não é nem dele começar como titular hoje, mas é dessa opção que ele não faz. Se ele entende que o Arrascaeta é um homem de frente mesmo, que é um atacante para ele, e o Arrascaeta, num jogo como esse, que é um jogo dos chamados grandes, o Arrascaeta, ele sempre regula diferente. Ele entra com uma determinação diferente. Eu vi muitos questionamentos ontem nas análises dos companheiros de rede nacional da questão do Arrascaeta, falando exatamente isso que o Panzi muitas vezes falou dele em outras situações, que é esse apagão que às vezes ele tem, que talvez essa situação de mudança que o Mano fez com ele tivesse nisso, né, da falta de concentração. Mas ele já mostrou e já provou que em vários jogos onde havia esse conceito de decisão, ele foi diferente. Então, acho que é um jogo para ele hoje. É uma opção interessante que o Mano tem, mas obviamente não vai começar com ele. Ô, Ídolo, o Marcelo está falando aqui, até batendo de frente com o que o Eduardo acabou de dizer. Como dizer que o Cruzeiro é mais time que o Corinthians se no Brasileiro os números provam o contrário? Ele não está nem xingando, Eduardo, não, mas nós vamos começar a xingar agora. Mas a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Olha, o que o Panzi disse é que o Cruzeiro hoje tem mais material humano do que o Corinthians, né? Tem jogadores melhores. Isso é diferente de, na prática, conquistar certos resultados. Cruzeiro, todo mundo tem falado isso, mudou muito ao longo do campeonato, né? Trocou de treinador, vários desses jogadores que tornam hoje o Cruzeiro mais forte chegaram ao longo do campeonato. Então, eu concordo com o Panzi. Um abraço para o Marcelo, mas acho que hoje o Cruzeiro tem mais elenco do que o Corinthians e é fácil de explicar essa diferença na tabela simplesmente pelo fato de que o elenco do Cruzeiro foi montado ao longo do campeonato. Durante boa parte da competição, o Cruzeiro não tinha esses bons jogadores que hoje tornam o Cruzeiro, pelo menos em teoria, mais forte do que o Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai manter o esquema, o sistema que vinha sendo utilizado na época do Carille, que remete ao Corinthians do Tite. O Carille se vende como um discípulo do Tite, né? Claro que aí pode ter um elemento também de querer agradar todo mundo, porque como o Tite é unanimidade, no Corinthians é um ídolo, o treinador que chega ali com pouco cartaz, acaba querendo remeter ao grande mestre, digamos. Mas o Cristóvão, que em muitos momentos mudou o sistema, deixou o 4-1-4-1 do Tite de lado e foi jogar no 4-2-3-1, por exemplo, o Carille não, passou a jogar de novo no 4-1-4-1. E o Oswaldo, que não dá para dizer exatamente qual que vai ser o Corinthians na cara dele, pelo menos inicialmente está mantendo esse sistema. Aí como é que vai funcionar hoje? Vai ter o Camacho ali como primeiro volante, o William Sai, reserva, jogou por uma circunstância contra o América. Aí nessa linha de 4, à frente do primeiro volante, ele tem pelos lados, ele vai escolher 2 de 3 jogadores, Marquinhos Gabriel, Romero e Marlon. Você está comentando Corinthians, pô?
porque o Cruzeiro já tá... 10 minutos aqui falando do Corinthians. Você acha que eles pedem 10 minutos lá falando do Cruzeiro? Eu não sei. Não importa o que eles fazem. Mas é o adversário do Cruzeiro. Mas acho eu importante. não quero que você fale do Corinthians, não. Eu vou chamar um intervalo agora. Então pode chamar. Nós vamos voltar em 2 minutos, porque aqui nós vamos falar do Cruzeiro na volta. Mentira, do Galo. Depois nós voltamos a falar do Cruzeiro. Até já. Calil diz que é contra os políticos. Será verdade? Foi do PSDB, mudou para o PSB e depois foi para o PHS. Foi candidato a deputado, pediu voto para o Márcio Lacerda, elogiou a Aécio e Anastasia, apoiou Eduardo Campos e escolheu o amigo do Pimentel para ser seu vice. Recomendo o seu voto no 13444, Paulo Lamarck. Não tem nada mais velho na política do que a mentira. De malas prontas, assista às quartas e sextas no Jornal Band Minas, uma série com incríveis roteiros turísticos do nosso estado. Você vai conhecer novos cenários de tirar o fôlego e ricos em belezas naturais. Vale a pena conferir, às quartas e sextas, 10 para 7 da noite. De malas prontas, oferecimento CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. Conheci Márcio Lacerda no governo Aécio e sei o quanto ele é capaz. É honesto, eficiente e moderno. Por isso é fundamental Belo Horizonte continuar com Márcio para avançar. Nos últimos anos, João Leite esteve lado a lado com Márcio Lacerda. A BH Trans é do PSDB. A Secretaria de Saúde é do PSDB. O secretário de Segurança é o tio do João Leite. Apoiar é bem diferente de governar lado a lado. Chega de PT, chega de PSDB. É hora de Calil. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Eu quero um prefeito que fala. Pesquisa confirma a liderança de João Leite com maioria dos votos válidos. João Leite tem agora 53,9% contra 46,1% do segundo colocado e mantém o seu favoritismo no segundo turno. Cada vez mais BH tem a certeza que com João Leite a cidade estará em boas mãos nos próximos 4 anos. O caminho seguro para melhorar BH. João Leite, prefeito. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com o anti-manchas mais vendido do Brasil, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man Invisible Black and White. Em nenhum tempo da nossa história foi tão necessária a vitória do PSDB. Vamos vencer em Belo Horizonte com João Leite. Vamos vencer em grande parte dos municípios dos estados. E em 18, vamos vencer em Minas e vamos vencer no Brasil. Vamos deixar 2018 na cabeça dos velhos políticos. Nós estamos aqui pensando em Belo Horizonte, na cidade que amamos e vamos administrar com coração e humanidade. Muito bem. Os caras, eu vou voltar aqui, aí eles gritam lá, 3 passos para trás, só que se eu der 3 passos para trás, tem um buraco aqui, eu vou cair. Você vê que os caras são maldosos, hein? Gente, a moderninha que já era boa, ficou ainda melhor, chegou a nova moderninha Pro do UOL, a maquininha mais completa de todas. Ela vem com conexão por chip. Aí tem Wi-Fi, Bluetooth também, perfeita para quem tem um movimento intenso de clientes. A Moderninha Pro aceita todos os cartões, preste atenção, tem Master, aceita Visa, Elo, Amex, Hiper, Diners, Ticket, Sodexo, todos os cartões. Portanto, não perca a oportunidade, faça contato agora, 4003-6624, ligue agora, Moderninha Pro do UOL. Vai lá, dá 3 passos para trás, cai lá, trouxa. Ó, apesar da vantagem, jogadores não vão jogar com o regulamento da Copa do Brasil debaixo do braço. Eles afirmam, veja aí.
pensamento é de classificar, né? Independente das circunstâncias, né? Claro que temos uma vantagem, o bom é que não sofremos gol em casa e fazendo fora a gente amplia a vantagem que criamos em casa e a gente espera poder jogar a partida para vencer e aproveitar do resultado, da vantagem que nós temos de acordo com o que for necessário. O Atlético tem a tradição de sempre ir em busca da vitória, independente de ser em casa ou fora, mas lógico que a gente melhorou, que tem tomado poucos gols, então a gente vai manter o nosso trabalho ao longo dos anos que a gente já tem feito, tem conquistado os objetivos, os títulos também, e a gente espera ir em busca dessa classificação. Rapaz, que animação, hein? O que você chama de jogar com regulamento? O que seria? O que você chama de jogar com regulamento? Lá atrás, esperando o adversário. Mas você partir pra cima... Não sou eu que chamo, não. Não, eu sei. Eu tô questionando. Mas o Atlético venceu por 1-0 aqui. Chegando em Caxias e partir pra cima pra meter um gol, não é jogar com regulamento? Não, necessariamente. Claro que é. Se o regulamento beneficia... Se ele mete um gol, o Juventude tem que fazer 3. Não, se joga pelo empate... Se ele mete um gol, o Juventude tem que fazer 3. Eu acho que jogar para fazer 1-0 lá é jogar pelo regulamento. Não, você sabe que é. Você está falando só para me contrariar. Não, você ficar lá atrás esperando o time da casa é muito mais arriscado. Você não sabe Primeiro, o Atlético é infinitamente melhor que o time de Série C. Ele tem que partir para cima para meter um gol de cara. Claro. Né? Você imagina o Atlético jogando contra o Juventude hoje? Quietinho esperando o time de Série C? Eu nem imagino. Aí você muda de canal. Qual outro jogo tem 7,5? Porque se isso acontecer, eu vou assistir o outro. Eu vou assistir interessante. Aqui. Três volantes no treino. Inter tá de reserva. 3 volantes no treino. Não, o treino tá fechado. Não, é fechado pra você, eu tô ligado. Eu recebi informação privilegiada. Não. Ele sabe das fontes, despreza. O Atlético é o time que deu mais sorte nessa fase da Copa do Brasil. Ele pegou o Juventude. A gente acabou de falar de Cruzeiro e Corinthians. A gente citou aqui Santos e Inter. O outro é Palmeiras e Grêmio. Gente, Atlético e Juventude. O Atlético deu mais sorte no sorteio. O Atlético deu mais sorte no sorteio e deu sorte no primeiro jogo, né? Muita sorte. Porque conseguiu o resultado por 1-0 e não era para ter arrancado esse resultado se levarmos em conta o volume de jogo que teve Juventude, as chances que conseguiu ali no Mineirão. Agora, eu acho importante discutir essa história de jogar pelo resultado ou não, até imaginando a escalação do Galo. Porque pelo seguinte, se a gente fosse imaginar um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo em que a vitória fosse fundamental de qualquer maneira, e pensar no elenco, no time mais qualificado tecnicamente, seria com 2 volantes, né? Na minha opinião, o Donizete mais um nesse momento. O Donizete ou o Carioca ou o Júnior Urso. O Donizete nesse momento não pode sair do time, né? Tem que entrar no time, melhor dizendo, e não sair mais. Eu montaria o time com a linha de 3 ali, se fosse Campeonato Brasileiro, com o Otero, o Casares, o Robinho e lá na frente o Prato, porque o Fred não pode jogar a Copa do Brasil. Então esse seria o time para ganhar o jogo, o time mais qualificado tecnicamente. Mas aí eu acho que realmente fica a dúvida. Eu sou contra jogar pelo resultado nesse sentido tradicional que a gente dá a expressão, né? De esperar demais o adversário, de às vezes exagerar na cautela. Mas se fosse um adversário mais qualificado, ele esperaria. Sim. Depende de quem você tem do outro lado. Eu concordo com o Paes nesse sentido de postura, mas eu acho que vale, no mínimo, a discussão entre qual escalação seria mais interessante para esse jogo. Essa que eu coloquei agora, com essa linha de 3, Robinho na esquerda, Casares centralizado e Otero na direita, por exemplo. Qual seria a outra? Ou tirando um desses 3 e colocando uns volantes. Porque... Veja bem, eu não acho que o simples fato de entrar com 3 volantes necessariamente configura o esperar o resultado, o jogar com o regulamento debaixo do braço. Você entende? Para mim, ele pode jogar por uma opção. Ele não mexe na estrutura, vai com 2 volantes e aí ele abre mão do Casares, Cleiton de um lado, Otero de outro. Por quê? Por causa da recomposição. Exatamente. É um meio termo entre as duas coisas. Escolhe 2 que recompõem ao invés do Casares, que o Casares hoje tá numa preguiça. Papá, eu vou correr depois. Enfim. Que é isso? De onde você tirou isso? Eu tô vendo, tô assistindo. O Robinho centralizado. Vai ser um time ofensivo, mas que não deixa de ser um time que consiga marcar. Essa opção. Agora, jogar pelo regulamento contra o Juventude, tendo vencido de 1-0, pra mim, chegar lá e fazer 1-0. Essa opção que o Paes, só pra arredondar uma coisa aqui, eu até acho a mais provável, e é um meio termo entre essa ideal em termos técnicos e aquela com 3 volantes. Porque ele continua com 3 meias e só 2 volantes, só que entre os 3 meias ele tem o Cleiton que recompõe muito, pode dar mais liberdade pro Robinho, porque nessa formação que eu propus aqui, nem Casares nem Robinho voltam.
Então fica, né, um time mais exposto. Com o Cleiton, ele tem pelo menos a recomposição pelo lado direito ali, o Otero vai pelo lado esquerdo e o Robinho centralizado. Isso Dimara, se ninguém machucou lá, né? E a gente não está sabendo ainda, né? Obviamente. Porque às vezes quando começa o jogo, que a notícia, né? Como é que é a notícia aí? Ah, meu Deus, aí, tá vendo? Isso é sério? O quê? Então tá confirmado, então. Bom, mandaram prender o Eduardo Cunha. Já tá feito. O Sérgio Moro mandou prender. Pode seguir. Isso está rolando agora. Então, se for isso, eu acredito que seja essa formação com dois volantes. Ele começa do negócio... Tacando o tamanco no Eduardo. Vai, desgraçado, você tá presta. Vai, Dimara, desculpa. E a mulher dele no shopping também, é interessante. Agora, então eu acho que é isso mesmo, é os dois volantes e tal. Se não aconteceu nada além, né? Porque ontem o Luan retornou a Belo Horizonte, deixou de ser opção. Segundo o Atlético, ele não voltou a sentir, ele vem fazer... a continuidade da recuperação. Eu só não entendi para que ele foi para lá, então, se tinha essa condição. Porque, para mim, se o Luan está encaixado numa delegação, é por uma opção. Né? Mas o Atlético foi direto, não? Mudar. Talvez isso justifique, pelo menos, a Menezes. Mas então por que não mandou ele do Rio para cá, Cadu? Levou ele até no Sul. Não, é claro que a primeira coisa que eu lembrei foi da entrevista, né? Isso é mais aquilo que a gente questionou. Isso é outra coisa. Nós questionamos na semana passada, falaram que a gente interpretou muito mal. O Otaviano, médico do Atlético, ele falou uma coisa que eu concordo, estava cedo para o Luan voltar. Aí, na entrevista, uma hora depois do Marcelo, o doutor Otaviano ainda falou, tá longe dele voltar ainda. Aí o Marcelo, uma hora depois, falou, já queremos aproveitá-lo para o jogo de domingo, que seria o Botafogo. Aí a gente achou estranhíssimo aqui, a gente achou muito estranho. Aí o Luan viaja. E volta. Não jogou contra o Botafogo, não vai jogar contra o Juventude. E não voltou do Rio, né, Paz? Levou para o Sul e aí volta mais eu não entendo nada de fisiologia, de preparação física, mas não seria mais inteligente. Mas você pode questionar, um direito seu. Ele ficar aqui treinando a parte física. E só para deixar claro de novo, eu acho que você foi bem transparente aí, mas só para assinar embaixo. A gente achou estranho a falta de sintonia entre as duas entrevistas. A gente não achou estranho o simples argumento de que o Marcelo poderia contar com ele domingo, porque a gente não acompanha o dia a dia ali do tratamento dele, né? Isso é uma coisa dos médicos com o treinador. Só que ficou muito claro nessas duas entrevistas que houve um ruído de comunicação ali. Parece que o Marcelo não estava tão bem informado do que o departamento médico estava falando. As assinaturas não valem se não forem reconhecidas no cartório, então eu vou reconhecê-las. Mais uma vez, vai ao encontro do que ontem nós discutimos aqui sobre planejamento. Ué. Pra que levou o menino pro Sul? Se você pega o cara aqui que está se recuperando, leva para lá. Aí chega lá, o mundo está caindo, independentemente disso, né? O mundo está caindo. Gramado pesado, chuva, vendaval, tem casa voando lá e tá assim mesmo, não estou exagerando não. E a previsão para a hora do jogo é de uma chuva trovoada, tsunami. Então, aí pega o cara, manda o cara, não era para ter levado, não havia a menor necessidade de levar. É só para deixar claro. Remete àquilo que a gente discutiu aqui ontem sobre uns planejamentos meio malucos que não. Agora, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a entrevista e realmente, bem ou mal, quando o Luan volta, nem fica com a delegação num jogo após aquele no qual, segundo o Marcelo, ele já estaria disponível, ou seja, mais tempo ainda de recuperação e ele nem pôde ficar lá. Então, é mais um elemento aí para mostrar como a entrevista pareceu ali regada de falta de informação, né? Isso é um ponto. Agora, o simples fato dele ir lá, eu acho que a gente deve lembrar que a logística foi feita, o Atlético foi direto do Rio para o Sul. Mas o Fred voltou. Não, mas é porque o Fred, com certeza, já não poderia jogar por uma questão de regulamento. O Carlos César também. Por que não voltaram com o Luan se o que eu tô querendo dizer, gente, é que o Luan, ele tá... Isso aí eu acho que ameniza, pelo menos. Como o Atlético está muito muito tempo fora de Belo Horizonte, porque emendou os 2 jogos, ele foi acompanhar a delegação. Quando chegou lá, na segunda viagem, e notaram que ele não poderia ficar, mudaram ali o planejamento. Eu não acho um grande problema nisso, não. Eu acho que a entrevista, sim, teve uma... Eu também não acho o fim do mundo. Eu tenho direito... Até os setoristas foram direto do Rio para o Sul. Eu tenho direito de achar alguma coisa. Eu acho... Eduardo Você não despreza achismo? Não despreza de jeito nenhum. Eu acho que o Luan seria mais útil o Luan ter
ficado aqui em Belo Horizonte, trabalhando a parte física, reforçando a parte muscular, já que contra o Botafogo era certo que ele não entraria. Sim. Ele já saiu daqui sabendo que ia jogar. Contra o Juventude, haveria, é o que o Atlético vai falar, havia possibilidade de jogar contra o Juventude, o departamento médico achou melhor não. Mas já tinha segurar achado mais um antes, pouco. né? Tudo bem, mas pode ter mudado de ideia lá em Caxias. Mas desde a semana passada, nós que não somos médicos, preparadores físicos, treinadores de futebol, já falava. Não leva, não precisa levar, deixa cuidando, não tem reforçando. essa necessidade. Eu não estou dizendo que ele machucou, não. Ele está bem. Segundo o Atlético, ele não teve lesão nenhuma. Só está retornando porque não vai ser utilizado. Por que não ficou? É a minha opinião, tem direito Deixa eu chamar o Léo Gomide. Ele esteve no Alfredo Jaconi, palco do jogo de hoje logo mais, e fez algumas imagens, né? Tá chovendo aí, Léo? Fala, moçada, estamos aqui no estádio Alfredo Jaconi, palco do jogo de logo mais, 7h30 da noite. Juventude Atlético, quartas de final da Copa do Brasil. Chovendo muito desde a última segunda-feira aqui em Caxias do Sul, mas aparentemente o gramado não é dos piores, a drenagem vem suportando bem. Claro que alguns lugares um pouco mais empoçados, mas não creio que teremos problema aqui para o jogo de logo mais. O gramado deve suportar aí o volume de chuva que vem caindo aqui em Caxias do Sul. Como dá para ver, tudo nublado e essa é a tendência para o restante desta quarta-feira. Muito obrigado, Léo Gomide, fantástico Léo Gomide. Ô, Dulce, recebeu uma mensagem aí da assessoria de comunicação do Atlético? Do Cássio Arregui, um abraço para ele, está assistindo o programa. Viajaram 22 jogadores, isso é sobre o Luan, tá, gente? O Luan foi para treinar com bola e com o grupo. Aqui ele treinaria praticamente sozinho, quase só a parte física. Estava previsto que ele não jogaria os 2 jogos, isso é a palavra do clube. Ele precisava fazer treinos com bola, parte técnica e tática, além da parte física. Ótima explicação, dá para entender, porque o grupo estava lá e foi treinar com bola. É mais ou menos o que eu falei, né? Sim, é mais ou menos o que você disse, um planejamento do Atlético. Só que eu, mesmo com essa explicação, eu acho que seria mais útil ele aqui trabalhando a parte muscular. Então por que ontem, quando informou para todo mundo, ô Cássio, não informou isso aí? Porque ontem só informaram que ele voltaria. Essa informação, se tivesse sido dada ontem, não nos dava margem para imaginar alguma coisa. Mas vocês não têm direito de imaginar, assim, não, a gente tem. Eu ainda acho que ele deveria ter ficado. Claro. E tratado aqui. Deixa eu chamar um rápido intervalo, mais um rapidinho. Voltamos em 2 minutos, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Outubro ou nada. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR, da Reforma à Construção. Calil diz que é contra os políticos. Será verdade? Foi do PSDB, mudou para o PSB e depois foi para o PHS. Foi candidato a deputado, pediu voto para o Márcio Lacerda, elogiou a Aécio e a Anastasia, apoiou Eduardo Campos e escolheu o amigo do Pimentel para ser seu vice. Recomendo o seu voto no 13444. Paulo Lamar. Não tem nada mais velho na política do que a mentira. Primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe é tratar bem de mulher. E a mulher tá sofrendo muito, sendo assaltada, maltratada e sacolejando em ônibus vagabundo. Nós vamos cuidar disso, tá? Chega de político, é hora de Calil. Para saber mais, acesse alexandrecalil.com. Natal antecipado Portal Auto Shopping. Só nas lojas do Portal Auto Shopping você compra seu seminovo agora e só paga no mês do Natal. É isso mesmo, você só paga no mês do Natal. São mais de 1.000 seminovos em mais de 30 lojas, em um ambiente seguro e com amplo estacionamento. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Se a gente grávida, a gente tem que ir cedo, de madrugar no posto de saúde. E quando você consegue, eles ainda falam com você. Você não tem médico. Isso vai mudar, viu, Angélica? Contratando médicos especializados para consultas especializadas na rede privada. Vamos contratar clínicas também para exames especializados e nós vamos fazer um atendimento individualizado. Chama-se Rede Cuidar. Muito boa. Com isso vai mudar, sim. João Leite, prefeito 45. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade, ou
você tem Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade, ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você se preocupa só em torcer, ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Instituto CP2 Data Tempo confirma. A hora da verdade chegou. Calil está na frente com 33,9 pontos, o que representa 51% dos votos válidos na disputa pela prefeitura, superando o outro candidato. Os dados são da pesquisa mais recente, divulgado no domingo pelo único instituto que acertou o resultado no primeiro turno. Agora é a vez do povo. Chega de político. É hora de Calil. Muito bem, estamos de volta. Eu recebi uma notícia aqui agora que me assustou. O falecimento do Marcelo de Lalo, né, nosso companheiro de imprensa, quando trabalhava com Eduardo Panzi, Afonso Alberto, Oliveira Lima e Garcia Júnior e a rapaziada toda na Rádio Minas. Nós tínhamos uma parceria com a ESPN, com a Estadão ESPN, e ele apresentava um programa depois das rodadas com Flávio Gomes, com Felipe Camargo e tal. Rapaz, e ele faleceu, que coisa, que triste notícia, viu? Um grande cara, roqueiro, dos bons, né? Nossa, tô embasbacado. Olha aí, para o Rafinha tem sido muito comentado no Cruzeiro, né? Gente questionando, outros apoiando, ele sempre aparecendo para falar. Cruzeiro anda criando muito, mas balançar a rede que é bom, nada. E hoje tem que ser diferente. Olha o que o Rafinha falou, esse tá bem no Cruzeiro, veja aí. Estamos criando bastante chances claras de gol e não conseguimos, né, esses 2 últimos jogos fazer gol. Então é continuar nessa mesma batida, né, de criar jogadas, criar oportunidades e na hora da última bola ali ter um pouco mais de tranquilidade para conseguir fazer os gols. Nesse próximo jogo precisamos de um gol só, né, para conseguir avançar para a próxima fase. E continuar ali atrás, no meio de campo, continuar nesse mesmo jeito que não estamos sofrendo gols, que eu acho que nós estamos no caminho certo. Bom, agora vai ser necessário voltar no assunto do Corinthians, porque o fato de o Corinthians ser ofensivo, como o Eduardo destacou aqui, abre uma condição para que o Cruzeiro tire proveito disso, na sua opinião? Eu não sei se o Corinthians é tão ofensivo assim, não. Eu até entendo que o tem peças ofensivas. Mas é porque o Rodriguinho realmente se adaptou, né? O Rodriguinho é outro que a gente conhecia aqui. Ele jogou no ano passado várias vezes como substituto do Elias, como segundo volante, e permanece assim, né? Agora que o Elias saiu de vez. Eu entendo o que o Panzi quer dizer, e tem razão mesmo. A característica dos jogadores dá esse tom, mas eu acho que o posicionamento, a forma de jogar, a proposta, a filosofia, também mantendo o que o Tite fazia, claro que com peças bem piores, né? O desmanche aconteceu, e sem ser o Tite, é claro que muda também, mas pelo menos a ideia ali, a semente de um time que marca muito, eu acho que permanece. Isso explica a posição do Corinthians no segundo turno, né? Rodriguinho fazendo papel de Elias. O Rodriguinho. É uma queda. Mas o Rodriguinho o Rodriguinho no Corinthians, 99,9% das vezes foi segundo volante. Né? Ele jogou como meia, assim, para valer. Acho que perguntou se eu circunstancialmente. O que é isso? Por quê? É um programa muito divertido. Vocês estão atrapalhando o raciocínio do Cadu ali, pô. Não, eu não. Ele já até parou. Deixa eu chamar a Dimara para falar, porque o Cadu e o Eduardo não deixam mesmo no dia a dia aqui a Dimara falar sobre esse jogo. Para finalizar, Dimara, eu preciso de cara aí pro palpitão, você fica à vontade para palpitar e também dar aquele destaque final. final. O palpite é o palpite. Então. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, Dimara. Cruzeiro hoje vai fazer gol, vai vencer. 2-0. Atlético contra o Juventude lá. Eu acho que dá um empate, 1-1. Então, os dois passando então. Cadu? Eu acho que dá Cruzeiro 1-0 e Atlético 1-0 também. 2-1 para o Cruzeiro, vence nos pênaltis do Cruzeiro, emoção até o fim. Mas e o Atlético vence o Juventude por 3-1. 3-1? Com gramado, chuva, engraçado, eu granizo. Não vou com o seu palpite, não. Tá, para mim, o Cruzeiro vence por 1-0 aqui. E lá, o Atlético... Eu acho que o Atlético ganha lá 2-1. Ganha 2-1.
E aqui o Cruzeiro vai nos pênaltis. Vou mudar. Eu acho que os dois vão passar. Vamos mudar. Só não vou com o mesmo placar, vamos mudar. Então tá, e amanhã... Mas por pênaltis é um placar só. Eu tô falando mudar o placar do jogo do Atlético. O Walter é um baita goleiro, viu? Ir para os pênaltis é um negócio complicado. Tudo bem que o Rafael também é bom goleiro. Mas ele quer emoção, o Pontes quer emoção. Eu tô sentindo que você tá pessimista. Não, eu apostei no 1x0 pro Cruzeiro. Não, eu tô falando se for pros pênaltis. Ele tá mais otimista. Não, mas tem sentido o que você tá falando, cara. O Walter é um baita do goleiro. Sou mais o Rafael. Que, aliás, é uma novidade com relação ao treinador, né? Porque o Carille meio que tinha dado uma afinada de tirar o Cássio. O Walter é melhor que o Cássio. Está melhor não, também acho que o Cássio. Quem é mais goleiro, o Walter ou o Rafael? O Rafael. Eu vou embora, mas Rafael, eu volto. Vai gostar do Rafael. Amanhã. Você gosta do Rafael, hein, Narigão? Você é louco. Você é louco. Ontem falou que o Léo não estava entre os melhores zagueiros do Brasil. Hoje fala que o Rafael é melhor que eu. Calil diz que é contra os políticos.